Olá, senhores, como vão? Espero que bem. Mais um vídeo hoje da nossa série Senta que lá vem história. Se você está gostando desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários até para que eu saiba se está valendo a pena ou não contar casos concretos e qual é a solução que tem que ser dado para cada um deles. Escreve aqui embaixo, deixa a sua experiência e deixa também, volto a repetir, se você quer que a gente continue. Vamos lá agora começar com um caso concreto como de praxe. Uma colaboradora de uma empresa engravidou e comunicou a sua gestação para o departamento pessoal. Até aí tudo normal, até para que se dê ciência da condição diferenciada do trabalho que precisa ser implantada para essa profissional. Se vocês não saibam, mas saibam disso, por exemplo, a gestante, como regra, não pode trabalhar em atividade insalubre, tem regras para isso. Então é sempre importante que as gestantes reportem essa condição para a empregadora e também, claro, por conta da estabilidade. Mas vamos lá. No caso concreto, a gestação dessa profissional foi muito complexa, teve alguns problemas de saúde, ela teve pré-eclâmpsia, foi internada com cerca de 36 semanas de gestação para que fosse feito o parto. O parto ocorreu, a criança nasceu bem, nasceu com vida, teve que ir para a UTI pré-natal por conta lá do baixo peso, né? Ela nascendo prematura, é natural que isso aconteça, mas a criança em si não tinha nenhum problema além do fato de ter um peso abaixo do que seria o necessário. A mãe, infelizmente, que é a colaboradora dessa empresa, que é a gestante, ela infelizmente veio a óbito naquele parto. Ela faleceu por ocasião de algumas situações e complicações que ocorreram ali naquele momento. A criança viveu, a mãe infelizmente faleceu. A criança, posteriormente, ficou sob a guarda da irmã. E essa irmã da gestante também era colaboradora da mesma empresa, então também era funcionária da mesma empregadora. Então vamos lá agora para as variáveis desse caso, que é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Só lembrando, a colaboradora faleceu, que era gestante, em virtude do seu óbito, naturalmente o contrato foi extinto, né? Porque essa é a configuração jurídica do óbito para o contrato. As verbas rescisórias são apuradas, são pagas lá para quem de direito, como manda a legislação, e o contrato é extinto. Só que feita essa extinção de contrato, cabe a pergunta que eu faço para vocês, que é a consideração desse caso concreto. Como que fica a estabilidade dessa gestante que veio a óbito? E para muitos isso vai soar estranho. Mas eu pergunto, ela existe essa estabilidade? E aí cabe uma pergunta para vocês. Como é que fica a estabilidade dessa gestante que faleceu? Estabilidade existe? Essa é a minha pergunta. Eu pergunto para mim e eu respondo para nós. A maioria de vocês vai pensar, tá ficando louco. É claro que não existe. Ela faleceu. Se ela faleceu, acabou o contrato. Se acabou o contrato, acabou a discussão sobre a estabilidade. E aí é que está o erro. Eu vou falar algo com todo respeito e não estou fazendo nenhum tipo de piada de um caso sério como esse, claro, né? A pessoa faleceu, mas não tem como você pensar em estabilidade de quem faleceu. Olha só, vou falar algo com todo respeito, eu não estou fazendo piada de um caso sério como esse, mas é evidente, né, gente? A gente não tem como pensar numa estabilidade de quem faleceu. A pessoa naturalmente falecida não tem nenhum tipo de direito junto ao empregador e eu não estou fazendo aqui piada disso, tá? Só que a situação não é tão simples quanto parece. Eu falei para vocês anteriormente que a irmã dela ficou com a guarda da criança. E eu falei que ela também era colaboradora, também era empregada desta mesma empresa. Então pense nisso como se fosse um cliente seu ou se fosse uma empresa sua. As duas irmãs eram funcionárias. E aí é que mora a questão e a solução também para esse caso. Existe uma lei que muitos se esquecem, que é a Lei Complementar 146 de 2014. Vejam que é bem antiga, onde nela há uma citação de que nos casos em que ocorrer o falecimento da genitora, o falecimento da mãe, a estabilidade gestacional é transferida para quem estiver com a guarda daquela criança. Então, nesse caso concreto, a guarda ficou com a irmã, que também é colaboradora daquela mesma empresa. Então, a partir desse momento em que a irmã pegou a guarda dessa criança, a estabilidade de 5 meses gestacional que era da falecida veio para a irmã. E é de 5 meses a contar do parto daquela criança que sobreviveu. Essa é a regra que está nessa lei complementar e que muitos se esquecem. Não esqueçam disso. Lembre-se também, além disso, que a detentora da guarda, esta pessoa, não precisa trabalhar na mesma empresa
que a genitora, tá? Ela pode ser de outra empresa. Então, eu quis fazer rapidamente aqui uma explicação. Digamos que essa que faleceu fosse de uma outra empresa e a sua funcionária ou a funcionária do seu cliente é que pegou a guarda da criança. Acabou. E não precisa também ser parente. Pode ser uma vizinha, pode ser um amigo, pode ser um terceiro. Não importa. Quem tiver a guarda dessa criança estará com uma estabilidade. Pode ser a avó. Por isso que toda vez que a empresa recebe um termo de guarda, tem que avalizar o quadro de uma forma completa. Façam sempre essa análise. Um outro ponto importante também é que não precisa ser parente. Eu dei um exemplo de uma parente, que foi o caso concreto. Mas não precisa ser. Pode ser uma vizinha, pode ser um amigo, pode ser um terceiro, pode ser a avó, não importa. Quem detiver a guarda da criança, naquela condição, estará diante de uma estabilidade gestacional. Veja que pode ser transferida de uma empregada de uma outra empresa para a tua. Então façam sempre essa análise quando o seu cliente, o seu empregador ou a sua empresa tiver uma situação de alguém que indicou que assumiu a guarda de uma criança porque a mãe faleceu. Sempre avalie. O outro ponto, você quer ver? Pode ser homem? Claro que pode. É quem detiver a guarda. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser casado, pode ser solteiro, pode ser parente ou não, não importa. Se você não conhecia esse caso, ou melhor, se você conhecia já também, comenta aqui, deixa nos comentários se você já viu ou se você já passou por algo junto ao seu cliente ou na empresa aí que você trabalha. É uma situação bastante diferenciada. E comenta também, deixando aqui embaixo, quais são os procedimentos preventivos que foram feitos para que esses documentos sejam recebidos e sejam analisados segundo essa ótica toda que eu estou explicando. Quero aproveitar aqui também, como de praxe, deixar outros dois vídeos da nossa plataforma de outras matérias para que você continue nos assistindo aqui no nosso canal. Não esquece, gente, curta aqui nosso vídeo, compartilhe também o nosso vídeo. Se tiver interesse, existe aqui embaixo os links dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Até o próximo vídeo, um abraço.